Mais uma vez o destino coloca Botafogo e Peñarol de frente, mais uma vez. O Botafogo vai pegar na semifinal da Taça Libertadores da América o time uruguaio, que foi o nosso adversário na final da Copa Conmebol em 1993. Eu lembro muito bem disso e eu vou contar alguns detalhes sobre este dia, sobre esta final de 1993, ao qual eu estava presente no Maracanã para assistir aquele jogo. Galera, eu sou o Gleison DJ, peço para você humildemente para que se inscreva no canal, me ajude a chegar mais e mais irmãos de botafoguenses com a sua inscrição e com o seu like, porque o YouTube vai espalhar esse vídeo para muita gente com o seu like. Então, quando você dá o like, o YouTube entende que o vídeo é legal, é relevante e começa a indicar para todo mundo. Então, galera, conto com a sua inscrição, você que não é inscrito, conto com o seu like, rumo aos 3.000 inscritos, falta pouco, e eu conto com a sua ajuda, galera. Fazendo esses pedidos para você, agora nós vamos ao tema do vídeo, que é novamente o embate entre Botafogo e Peñarol do Uruguai. O Peñarol que ontem se classificou em cima dos nossos rivais, né? Esperávamos ter mais um confronto brasileiro na Libertadores contra mais um time brasileiro e nós não vamos ter esse embate aí na semifinal, já que o Flamengo ficou pelo caminho, né? O bom desses confrontos é que o Botafogo não estava viajando, né? O Botafogo enfrentou Palmeiras, enfrentou São Paulo, todos os confrontos aqui dentro do nosso território nacional, aqui no Brasil, né? E o Botafogo não teve viagens longas, o que facilitou aí na manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo tinha um esforço menor do que os adversários que estavam aí viajando pelas Américas para realizar suas partidas pela Conmebol Libertadores. Dessa vez, o Botafogo vai fazer a partida dentro de casa e decide fora, mais uma vez, já lá no Uruguai, contra o time do Peñarol, que fez um bom jogo contra o Flamengo e acabou eliminando o time da Lagoa e deixando aí esse embate muito mais eletrizante para a semifinal. Na outra semifinal temos River e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que ressurgiu das cinzas, voltou a jogar o bom futebol contra o Fluminense, e a gente também não tem um favorito no confronto de lá. Venha quem vier, o Botafogo está preparado para a continuação, né, dessa Taça Libertadores da América, que o Botafogo consiga passar pelo Peñarol, assim como foi no título de 1993, no qual eu estava presente no Maracanã, galera. A Conmebol foi tão aleatória quanto esse título que o Botafogo acabou conquistando aí em 1993. O torcedor alvinegro só se deu conta de que estava disputando uma competição sul-americana quando teve o embate ali contra o Atlético Mineiro. O torcedor alvinegro, gente, que campeonato é esse que a gente está jogando, né? Que jogo é esse que o Botafogo está disputando, né? O torcedor alvinegro não entendeu muito o porquê estava disputando essa competição aí sul-americana, que era a Conmebol na época, e até o torcedor se ligar o que estava acontecendo, já estávamos ali nessa partida contra o Atlético Mineiro pela Conmebol, né? Então, o Botafogo que foi passando ali por adversários difíceis, o Botafogo passou pelo Atlético Mineiro, passou pelo Bragantino. O Bragantino, meus amigos, você que é um torcedor aí mais novo, de idade mais nova aí, não sabe, o Bragantino, quando surgiu, ele era treinado ali pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e era um time praticamente imbatível, né? Os times do Rio não conseguiam ganhar do Bragantino, que tinha Mauro Silva, entre outros nomes, e o técnico Vanderlei Luxemburgo, que despontava no futebol, era treinador do Bragantino, e, se eu não me engano, ali na época de 92, 93, o Bragantino era um time imbatível, muito difícil de ganhar, né? O único time que tinha ganho do Bragantino era o Botafogo de 92, que acabou ali perdendo o título brasileiro na final contra o time da Lagoa. Mas o time do Bragantino era osso duro e o Botafogo conseguiu passar por esses obstáculos até chegar na grande final da Taça Conmebol contra o Peñarol, né? Eu fui naquele jogo, estive presente naquele jogo, um jogo completamente aleatório, até as pessoas que estavam comigo eram aleatórias. Eu estava com um primo flamenguista, com um amigo vascaíno e com outro amigo botafoguense. Então, éramos ali torcedores botafoguenses, mas com muita gente assim, completamente aleatória. O ingresso era baratinho, não tinha esses valores exorbitantes que hoje os estádios cobram para assistir um jogo. E acabou que no meio da partida o Maracanã abriu as portas, a torcida do Botafogo invadiu, o estádio ficou muito lotado e a gente foi para essa disputa aí, a torcida empurrando o time do Botafogo, que era um time que, na minha opinião, até a chegada do time de 2020, que foi rebaixado, foi, para mim, o pior Botafogo da história, o time de 93. Por quê?
Não estou dizendo isso por qualidade, não estou dizendo isso porque eu quero depreciar o time do Botafogo, mas o time do Botafogo de 93 era o resto do que sobrou do time de 92, porque o Botafogo tinha como presidente o Emil Pinheiro, e o Emil Pinheiro, quando saiu, né, do Botafogo, levou todos os seus jogadores. O time do Botafogo de 92 era um timaço, e o Emil Pinheiro acabou vendendo todo mundo, e sobrou apenas os jovens, né, os jogadores da base para compor o time de 93. Né? O Botafogo jogou o campeonato de 93 com um time praticamente montado por jogadores da base. Né? Alguns reforços vieram de fora, como o Simval, como o Eliel que fazia muito sucesso no São Paulo, né? Era um atacante que fazia muito sucesso no São Paulo, acabou vindo jogar no Botafogo. Tinha um atacante, um centroavante também, que era o Marcelo, tinha o lateral folclórico ali, o Perivaldo, os dois goleiros, né, que acabaram revezando ali naquela campanha, o Carlão e o William Bacana, né? O Carlão, que era chamado de Tafarel pela sua semelhança com o Tafarel, e embarcamos nessa viagem. Fomos para esse jogo de 93, o Botafogo venceu nos pênaltis, foi uma festa, e que o Rio de Janeiro não entendeu aquela festa, porque ninguém entendia o que era direito à Taça Conmebol, já que nós tínhamos, além da Libertadores, a Supercopa da Libertadores, né? Então já tínhamos um campeonato secundário, né, na América do Sul, e parece que a Conmebol surgiu ali de uma maneira que ninguém entendeu. Tanto que o São Paulo ganhou as duas competições, e o Botafogo em 93, né, foi jogar a Recopa com o São Paulo, porque o São Paulo tinha ganho os dois campeonatos, então o Botafogo foi para o Japão, para Kobe, jogar essa final de Recopa com o São Paulo, que era o time da época, o grande time da época era o São Paulo, né, que estava ali arrebentando, ganhando tudo. Né? Então, nesse time que foi jogar a Recopa contra o São Paulo, nós tínhamos ali já um embrião do time de 94, de 95, que já contava ali já com o Sérgio Manuel, né? Tinha ali o Roberto Cavalo, que a galera tinha muita esperança nesse jogador, nesse Roberto Cavalo, que acabou não despontando no Botafogo, e ali o embrião do time campeão brasileiro de 95 surge, né? Mas a gente sofreu muito com o time de 93, eram jovens, eram garotos, né? Eram jogadores ali muito sem experiência e que ganharam aquela Conmebol Libertadores na vontade e na raça. O técnico Carlos Alberto Torres, que assumiu o Botafogo não tinha dinheiro para poder disputar as competições, para poder seguir à frente no ano. Né? O Carlos Alberto Torres aproveitou o seu prestígio junto com o Beckenbauer e fez alguns amistosos na Alemanha para arrecadar fundos, para poder aí levar o ano do Botafogo em diante. O Botafogo já com muita dificuldade financeira, Emil Pinheiro deixou o time com uma situação muito difícil, né? E o Botafogo teve que se virar com o que tinha. Então o time de jovens do Botafogo acabou fazendo ali bonito nessa Conmebol e conquistou um título, o primeiro título internacional do Botafogo, tirando os troféus, tirando os torneios de antigamente. Na era moderna, o primeiro título internacional do Botafogo foi a Conmebol Sul-Americana. Então, hoje a Taça Conmebol se tornou a Sul-Americana e o Botafogo é um dos campeões da Copa Sul-Americana de direito e de fato. E dessa vez, mais uma vez, o destino coloca Botafogo e Peñarol de frente mais uma vez. Né? O Peñarol já há muito tempo não é o grande Peñarol de antes, o Peñarol que hoje ele ostenta 5 Copas Libertadores, era um time que ganhava muitas Copas Libertadores antigamente, mas o seu presente não é tão bom assim. E também vamos levar em conta que o nosso querido lateral Damian Soares se transferiu para lá há pouco tempo. E teremos aí um encontro, né, com Damian Soares, né, nesse confronto aí de semifinais da Taça Libertadores da América. Estou muito confiante, acho que o Botafogo passa, acho que o Botafogo é melhor, mas precisa muito cuidar da pontaria. O Botafogo é um time que vem criando muitas chances, que vem criando várias oportunidades de gol e convertendo muito pouco. O Botafogo passou sufoco contra o São Paulo porque quis. O Botafogo foi melhor nas duas partidas, teve o primeiro tempo das duas partidas assim de forma avassaladora, mas não converteu em gols e acabou de forma desnecessária indo por uma disputa de pênaltis, arriscando uma classificação que seria justa, né, para o Botafogo. Então o Botafogo precisa treinar muito a sua pontaria, precisa treinar muito aí o seu poder de fogo para poder passar pelo Peñarol, que vai fazer jogo duro. Esperamos uma retranca do Peñarol, daquelas que o Botafogo precisa superar e precisa fazer e marcar os gols para não deixar a decisão
para Montevidéu, né? Porque a decisão vai ser lá, o Botafogo vai decidir lá, o segundo jogo vai ser lá, e o Botafogo precisa decidir em casa, precisa ter poder de decisão em casa para não levar esse jogo para lá em desvantagem ou sem nenhuma vantagem. Então, galera, vamos torcer, vamos aguardar os jogos. Nós temos aí já Campeonato Brasileiro, sabadão, Botafogo e Grêmio, né? A gente na torcida pelo Botafogo. O Luiz Henrique deve ser poupado porque teve passou mal, né, durante o jogo contra o São Paulo, ficou internado, deve ser poupado, né? E o Botafogo deve entrar ali com alguns jogadores que considerados reservas para essa partida contra o Grêmio, que será em Brasília, diante de um acordo entre os dois clubes, né? O Grêmio, que não podia fazer seus jogos na sua casa, acabou jogando o jogo onde tinha um mando de campo no Espírito Santo, e o Botafogo, para retribuir a gentileza por um acordo que fizeram com o Grêmio, vai jogar esse jogo em Brasília, e promessa de casa lotada e mosaico confirmado para esse jogo entre Botafogo e Grêmio, galera. Então, esse é o vídeo de hoje. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui, tá? Para você que é mais jovem e não conheceu a história do Botafogo, pesquise. Esse título de 93 foi algo que muito importante para a história do Botafogo, para a história do nosso clube, né? E vindo ali de toda a trajetória de 92 até 93, até 94, formar o time campeão brasileiro de 95, com Túlio e companhia, galera. Eu sou o Gledson DJ, vou ficando por aqui, deixando para vocês um beijo, saudações alvinegras e fui!